Gente, estão começando aqui o nosso programa hoje, recebendo aqui no Virando a Página nossos queridos amigos, a Iracema e o Henrique, o professor Henrique Pagnoncelli. Eu falei para ele se eu posso falar Pagnoncelli, porque vem do italiano, para a gente honrar aqui as nossas raízes também. 26 anos de experiência como parapsicólogo, como agora constelador já há bastante tempo, e autor do livro Águas Passadas Movem Moinhos, o passado, presente e atuante. Um livro imperdível para você compreender o que é passado, presente, futuro e como isso, com consciência, pode fazer que a nossa vida realmente flua nessas águas, né, que todos nós passamos aqui enquanto estamos vivos. Então é um presente receber você, Henrique. Eles são de Blumenau e vão começar agora um trabalho forte em São Paulo, tanto com atendimento quanto com um curso em São Paulo que vai se realizar no dia 18 e 19 do 8. Ele já vai explicar daqui a pouquinho como tudo isso vai acontecer. Então, bem-vindo. Posso chamar de Henrique? Professor Henrique. Obrigado, Simone, por estar aqui nesse momento falando com você e falando também com seus ouvintes sobre um tema importante, que é a nossa história, a história também dos nossos antepassados. Por falar em história, antes de você começar, quero que você conte um pouquinho da sua história, porque você é parapsicólogo clínico. Como começou a sua história? Como você foi para esse lado da terapia, da parapsicologia e da constelação também? Na verdade, esse trabalho de atendimento e de terapias, eu estou praticamente há 40 anos trabalhando nisso. E eu comecei esse trabalho no meu passado, dentro dessa minha história, dentro da vida religiosa como franciscano. Eu já fui um frade franciscano que estudei em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e de lá fui transferido para Blumenau, onde estou atuando até o presente momento. E assim que aconteceu a minha saída da vida religiosa, eu recebi o convite do Pedro Grisa de Florianópolis para atuar dentro da parapsicologia sistêmica do Sistema Grisa. E a partir dali a gente se entendeu e estou atuando nessa área já há 26 anos. E a parapsicologia, da forma como é abordada no nosso trabalho, ela é científica, procura exatamente mostrar como a mente funciona e como se estrutura a nossa personalidade desde o período de gestação, passando pelo processo de nascimento, durante toda a infância e até os dias de hoje. Então, a partir do momento em que eu me dediquei, me debrucei sobre esse trabalho, eu fui buscando mais ferramentas dentro da psicologia transpessoal e também da constelação familiar do nosso querido Bert Hellinger, né? Sim. E também, inclusive, a minha formação e também da Iracema dentro da constelação familiar, devemos a você como nossa professora da formação em constelação familiar. Eu fiquei muito honrada de receber vocês sempre, assim, o profissionalismo de vocês, a delicadeza, também a entrega a esse trabalho, porque muitas pessoas falam para mim, Simone, quem você pode indicar para a constelação familiar quando não é aqui em São Paulo? E realmente eu falo de vocês de boca cheia porque vocês são profissionais e vivem buscando também aprimoramento pessoal para também se tornarem melhores profissionais. Porque muitas pessoas nessa área terapêutica, às vezes acham que já chegaram ao topo e que não precisam de mais nada. Todos nós, eu vejo vocês estudando o tempo inteiro aqui, fora do país, viajando muito, e isso faz muita diferença para um profissional. E por isso eu também trago vocês aqui. Então vamos falar agora sobre o livro, porque a gente tinha a frase Águas passadas não movem moinhos. E como é agora, Águas passadas movem moinhos? Exatamente, eu achei esse título bastante sugestivo e provocativo, porque normalmente quando se fala águas passadas não movem moinhos, nós, o ser humano de modo geral, se refere ao passado que passou e não tem mais nenhuma influência. Sim. E eu tenho observado, ao lidar com o ser humano,
que o passado ele atua sobre nós. Então o passado ninguém esquece. Então tem frases que nós ouvimos e muitas vezes se repetem inconscientemente. Uma delas é esta: o passado passou, esquece o passado e toca a tua vida daqui para frente. E onde se percebe que o passado ele pode até não ser lembrado, mas esquecido ele não vai estar. E todo o passado ele produz informações e elas ficam registradas no nosso lado inconsciente. E essas programações, muitas vezes elas são traumáticas, elas ficam registradas e nos condicionando. Então, quando falo águas passadas movem moinhos, estou falando dessas crenças, dessas memórias, tanto individuais quanto transgeracionais, que tem a ver com os nossos antepassados, e também de outras existências, como a Sophie falou. Muitas doenças que nós temos aqui, ela vem de outras existências. Muitas têm essa questão transgeracional que vem das gerações anteriores. E muitas, elas ganham acolhida e são desenvolvidas no nosso corpo e no nosso entorno a partir do momento que a gente acolhe isso e desenvolve isso em prejuízo próprio, quando é uma programação, quando são programações negativas. Então, quando a gente observa essa questão do ser humano, que ele busca viver melhor, mas a desinformação faz ele sofrer mais ainda, então eu coloco a questão. Essas águas passadas, essas crenças, esses traumas podem ser trabalhados aqui no presente? Podem. Então, se esse passado presente e atuante está me limitando, eu preciso então reprogramar esse lado inconsciente. Sim. Inclusive, tem uma frase de Jung que diz o seguinte: enquanto você não torna o inconsciente presente, consciente, as coisas vão acontecendo e você vai chamar isso de destino, de sorte e de azar. Então, quando as coisas acontecem, nós sempre devemos buscar causas e não culpados. E normalmente se busca culpados. Então, tanto dentro do trabalho que nós desenvolvemos no Instituto, abordado, digamos assim, de 3 formas, dentro da parapsicologia do sistema Grisa, dentro dessa abordagem de outras existências com regressões a vidas passadas e lá pela infância e pela gestação, e também a outra ferramenta dentro da constelação familiar. Então, essas três abordagens que nós trabalhamos diariamente no nosso trabalho por onde a gente vai. E é um trabalho fenomenal. Até a Sophie falou também sobre isso, sobre como essa programação, a gente colocou lá o programa no computador, ele não vai mudar sozinho, né? Exato. Se a gente não fizer um trabalho profissional, buscar um profissional mesmo, né? Ou profissionais que nos ajudem a mudar esse programa inconsciente, a gente sozinho fica difícil, porque a gente mesmo tem dificuldade de se enxergar, não é isso? A Iracema tem uma forma de expressar isso, uma forma bem objetiva, que nem fazer as unhas, fazer o cabelo, cortar o cabelo ou fazer outra atividade de cuidado, precisamos de alguém. Sim. Então, eu acho que também, como metáfora, serve para a gente começar a compreender que essa realidade nossa e subjetiva, ela também precisa ser olhada com carinho e ser cuidada. E esse cuidado passa pelo autoconhecimento. E eu costumo dizer e repito, o autoconhecimento nos liberta. Então, o autoconhecimento faz eu resgatar a minha história. Inclusive, nós, academicamente falando, a gente estuda a história da nossa cidade, estudamos a história do Brasil, a história da humanidade, mas nós não dedicamos tempo para estudar a nossa história. E esse livro, Águas Passadas Movem Moinhos, tem exatamente esse objetivo, a ajudar o ser humano a resgatar a sua história, desde o período da caverna, que é o útero materno, quando passamos por esse período pré-histórico e chegar na infância, na adolescência, até chegar aos nossos dias. Quando a gente tem essa clareza na nossa atualidade, nesse momento presente, vamos perceber que nós estamos repetindo padrões. E esses padrões são meus, foram adquiridos, muitos foram bem aceitos, e a partir do momento que eu aceito, sou leal a esses padrões inconscientemente.
Então, quando nós falamos do mundo consciente e inconsciente, o mundo inconsciente corresponderia mais ou menos a 95% da nossa capacidade mental. E o nosso consciente apenas em torno de 5%, no máximo 10%. Então, 90% das nossas ações nós podemos dizer que é inconsciente. E isso tudo se manifesta de uma forma somatizada no nosso corpo, de uma forma desarmônica das nossas relações e também na materialização no nosso trabalho, no lado financeiro, no lado material. A origem de tudo isso é o nosso mundo inconsciente. Então, aí se aborda então, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, e no dizer também do Bert Hellinger, podemos dizer o inconsciente da família, que tem a ver com as nossas gerações passadas, né? Sim, que é muito forte, atua de forma também muito forte, né? Você conta várias histórias aqui nesse livro, certo? Isso. Vários casos que você discorre aqui. Eu queria que você falasse um caso. Pois não. Todos os fatos colocados aí, na verdade, são fatos, então eles são reais. Só o nome que lógico, preservado. Preservado. E com o objetivo, inclusive, de mostrar o problema, o caminho que se percorreu para solucionar isso e o resultado. Diante de cada abordagem, seja lá na transpessoal, na parapsicologia clínica, na constelação familiar e também da DMP, que tem a ver com as regressões a outras existências. Então eu vou citar aqui um exemplo bastante clássico e simples de compreender, que aconteceu o seguinte: certa ocasião, uma cliente aparece lá no instituto, em Blumenau, uma professora universitária, doutora na área dela, e ela foi encaminhada para lá, porque ela tinha atitudes muito autoritárias lidando com os professores. E ela coordenava, inclusive, os cursos de pós-graduação na universidade. E quando sugeriram para ela chegar até o nosso instituto, ela foi, e ela queria compreender por que eu me comporto assim, que inicialmente eu não quis admitir isso. Inclusive, me alterei, diz ela, quando alguns professores sugeriram que eu precisava de ajuda. Às vezes, essa questão de admitir é a mais difícil, é mais difícil. Se a pessoa não admite, já nem consegue sair disso, né? Então, a partir do momento que a pessoa admite, é porque ela começou a olhar para aquilo que produz esse sofrimento. Então, ela aceitou fazer esse trabalho de orientação e fomos buscar a origem. Então, como a mente funciona, como se estrutura a nossa personalidade, é onde que ela adquiriu esses programas que se instalaram no lado inconsciente e, consequentemente, estavam condicionando ela para ter atitudes que dificultavam as relações, tanto profissionais quanto sociais. Aí nós vamos fazer uma regressão. E o primeiro momento da regressão, ela se encolheu e começou a chorar. E o choro me parecia exatamente o choro de uma criança. E era. Daí eu perguntei durante o exercício, porque todo o procedimento ele é consciente, que algumas pessoas dizem, queria fazer uma regressão e ao acordar eu queria estar livre do meu problema. Na verdade, as pessoas não ficam inconscientes e não dormem. A pessoa precisa estar consciente para poder se lembrar e acompanhar as etapas, né? Acompanhar as etapas onde se faz a compreensão. Aí perguntei para ela, onde você está? Ela disse, estou aqui embaixo da cama, com medo do pai, porque o pai é violento, o pai bate, se ele me bate, diz ela assim, né? E aí ela continuou naquele choro. Quando ela acalmou um pouquinho, eu perguntei, por que o pai bate em você? De repente ela para de chorar e disse, espera aí, o pai nunca bateu em mim? Eu disse, então o que aconteceu? É que eu era muito arteira, ficava em casa com a mãe e a mãe falava que o pai era brabo e podia bater em mim. E se o pai bate, ele vai ser muito violento. Ele nunca bateu na menina. E aí então ela foi descobrindo que ela precisava
fazer uma nova compreensão. E o que se faz nessa hora quando se compreende, se passa limpo essa história? Nós precisamos, utilizando ali essa técnica da reprogramação, tirar essa criança debaixo da cama. Tá? Eu disse, então, a partir do momento em que você guardou lá no subconsciente a imagem que veio da sua mãe. A mãe passou uma informação, essa informação repetida às vezes se tornou um programa. E esse programa estava fazendo ela se comportar desse jeito, sendo autoritária e sendo bastante enérgica. Tá feita essa compreensão, usando a imaginação dela, tiramos a menina debaixo da cama, terminou a sessão, foi embora. Um mês depois, quando ela retorna, ela disse, o que aconteceu comigo? Que estou me chamando até de mais simpática, que estou me relacionando melhor com as pessoas. Daí eu falei para ela, você saiu debaixo da cama, você tem 45 anos de idade, você saiu debaixo da cama porque você estava lá até aquele momento e melhorou a sua imagem de autoridade programada no seu subconsciente. Sim. E a partir dali fomos fazendo outras regressões com ela, ela teve uma transformação fantástica, onde esses traumas que condicionavam essa profissional, essa professora, e a partir do momento que organizou isso, o comportamento dela começou a acontecer de uma forma leve, e as relações se harmonizaram e a saúde dela também melhorou, porque ela já vinha desenvolvendo uma gastrite. Então, olha as somatizações, a materialização, as desarmonias no seu entorno. Que importante. Gente, esse livro é riquíssimo. Águas passadas movem moinhos, o passado, presente e atuante, né? O passado, presente e atuante, do Henrique. Então, eu gostaria que você, Henrique, me falasse como vai ser esse workshop aqui em São Paulo, onde as pessoas encontram o seu livro e também, se as pessoas quiserem ter um atendimento, né? Porque, com certeza, você... falando sobre isso, muita gente vai se identificar e, com certeza, as pessoas querem buscar a raiz da questão para poder resolver. O livro ele pode ser adquirido no nosso site, que é atlanteonline.com.br. atlanteonline.com.br. Né? E depois do evento do dia 17 e 18 e 19 de agosto, né? Provavelmente a gente vai ver como a gente vai proceder nessa questão também de atendimento aqui em São Paulo. Sim. E o objetivo também esse workshop é exatamente ajudar as pessoas a ver essa trajetória e, a partir do momento que tem essas informações, como se libertar disso. A gente vai abordar, vai ser também um workshop teórico, vivencial, demonstrando também como que isso se faz na prática. Gente, então as vagas são limitadas, né? Por isso eles já estão anunciando esse curso dia 18 e 19 de agosto. O telefone para vocês saberem sobre esse workshop, já se inscreverem. Vocês vão falar com a Marli, aliás, um grande beijo a ela. 5182-3372. 5182-3372. E também pelo celular 97977-3732. 979773732. Então, workshop dia 18 e 19 de agosto de 2019, né, aqui em São Paulo, com o Henrique. E também para vocês acharem o livro no atlanteonline.com.br, atlanteonline.com.br. Então, tá dada a dica aqui, Águas Passadas Movem Moinhos, o passado, presente e atuante, de Henrique Pagnoncelli, ou Pagnoncelli. Henrique, muito obrigada, que honra ter você aqui no nosso programa. E eu quero te convidar para vocês também fazerem esse trabalho com os meus grupos aqui de formação, porque eles vão, com certeza, adorar. É um prazer, uma alegria, uma honra para mim estar aqui nesse momento, conversando com você e com os seus ouvintes. Então, com certeza, a gente vai continuar se comunicando e você é a nossa convidada para participar desse nosso evento. Oba, já muito vou reservar obrigado. A data, eu que agradeço. Então, muito obrigada, Sema. Nossa, é um prazer ter você aqui. Obrigada, André. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo programa.